Olá, meus amados, voltando aqui ao livro de Gênesis, eu quero falar agora um pouquinho sobre a Torre de Babel, né? Em continuidade aqui à história, né, do livro de Gênesis, né? Passamos pelo dilúvio, Noé, Sem, Cão, Jafé, né? O Cão foi amaldiçoado, né? Canaã, né? Foi amaldiçoado e, vamos falar da Torre de Babel. Após o dilúvio, ficou óbvio que os sobreviventes com quem Deus havia estabelecido um pacto deveriam multiplicar e povoar a terra, mas eles fizeram o contrário. Eles juntaram lá e um sujeito chamado Nimrod resolveu tomar conta de tudo ali, né? Diz a palavra que ele era poderoso caçador diante de Deus, então ele era um homem valente, um guerreiro, tal, e de repente ele se tornou o rei daquela civilização ali. E ele tinha já a notícia do dilúvio, sabia do dilúvio, que o dilúvio e tal, e ele falou, bom, vamos construir uma torre cujo topo chega aos céus. Provavelmente ele estava pensando assim, construir algo tão grandioso, tão miraculoso, que nem um dilúvio seria capaz de derrubar aquilo, né? Esse é um pensamento de alguns pensadores, inclusive meu. E olha o que diz o relato, né? Gênesis capítulo 11. Gênesis 11. O que é que vai dizer em Gênesis 11? Vamos lá, vamos ver o relato. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Não havia nem sotaques diferentes, havia só uma linguagem. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimamo-los bem, e os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram, vinde, edificai-nos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem, isso é apenas o começo. Agora não haverá mais restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Dessarte o Senhor dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome Babel. Babel quer dizer confusão. Um outro nome também seria Portal dos Deuses, né? Então, na visão de Nimrod, dos construtores da Torre de Babel, Babel então significaria ali, aquela torre, Portal dos Deuses. E agora, depois que Deus confundiu a linguagem deles, esse nome passou a significar confusão, tá? Porque ali o Senhor confundiu toda a linguagem deles e dali os dispersou por toda a superfície dela. Bom, aí nós vamos ver depois disso, né, que a genealogia vai culminar agora em Abraão, né? Abraão, vamos falar um pouquinho sobre Abraão. Que foi o período mais marcante, um dos períodos mais marcantes da história de Israel, que inicia-se a partir deste evento. Vejamos como tudo começou. Precisamos compreender como era a vida, né, de Abraão antes do seu chamado. Abraão era filho de Terá, ou Tera, irmão de Naor e Harã. Eles residiam em Ur dos Caldeus, uma das cidades-estados mais ricas, já desenterradas das culturas mais antigas ali do vale da Mesopotâmia. A cidade de Ur era idólatra, adorava o deus lunar ou a lua, eles adoravam o sol, as estrelas, enfim. E Ur tem sido identificado como lugar atualmente conhecido por sei lá o que significa isso, pelos árabes, ou seja, é uma terra lá que até hoje é idolatrada pelos árabes. Então a família de Tera, ou Terá, estava entre os migrantes, pois planejavam ir para a terra de Canaã, mas foram impossibilitados de seguir viagem porque Tera adoeceu em Harã e somente após sua morte prosseguiram a trajetória deliberada. Essa migração de Tera desde Ur talvez tenha sido feita por pressão de algum movimento religioso que impediu os adoradores do deus Lua de um centro de adoração para outro, a saber, Harã, no extremo norte
da Síria. Bom, resumindo aqui a história, né, Deus, no meio daquele sistema idólatra em que Arão e todo aquele povo daquela época estava envolvido, porque os pais de Abraão eram idólatras, né? Mas provavelmente Abraão tinha um outro espírito. Sabe aquelas pessoas que questionavam, olhavam assim, mas adorar a lua? Quando amanhece o dia, a lua desaparece, aí vem o sol. Então o sol é mais poderoso que a lua, mas daí vem a chuva, vem os relâmpagos e o sol desaparece e tal. E assim, eu estou conjecturando, tá, mano? Não estou dizendo que Abraão pensava assim, mas faz algum sentido. Então Abraão talvez fosse aquele que não via razão para acreditar num pedaço de pau, num pedaço de madeira, numa das criaturas, né? E aí, bom, Deus chama Abraão então e lhe faz uma promessa. Então nós vamos ver isso aí, deixa eu adiantar aqui, no capítulo 13 de Gênesis, que diz: saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher. Mas antes, espera aí, é capítulo 12 mesmo. Capítulo 12. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Ou seja, rompa aí com todos os laços familiares que você tem, porque eu vou fazer de você uma grande nação, né? E vou fazer de você um grande povo e engrandecerei o teu nome. Mas, tipo assim, você precisa romper com o teu passado, romper com esses laços familiares e você vai recomeçar a partir do que eu revelar para você. Ó. E aí então, de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção, ou seja, você uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Arão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló, seu sobrinho, foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sara, sua mulher, Sarai, né, na época, Abrão, Sarai, e a Ló, filho de seu irmão. Ló era sobrinho de Abraão. E todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhes nasceram em Harã. Partiu para a terra de Canaã e lá chegaram. Bom, para resumir aqui a história de Abraão, então Deus chama Abraão e ele leva consigo o seu sobrinho Ló. Tem gente que fala, não, mas não era para ter levado. Não, Ló era como se fosse um filho para Abraão. Então eu não vejo nada demais Abraão ter levado o seu sobrinho, que era como um filho para ele, né? Porque os pais de Ló haviam morrido, né? E o Ló, ele foi criado por Abraão e por Sara. E Abraão e Sara não tinham filhos, então a única coisa que eles tinham assim que pudesse se apegar era Ló, seu sobrinho. Então faz todo sentido isso. Então eles levaram, Deus permitiu. Tá, amados? Tem algumas coisas que a gente precisa desmistificar, né? Já falar, não, mas não era para Abraão ter levado Ló, não. Não, levou. Não vejo mal nisso, apesar que depois, mais para frente, o Ló vai crescer, né? Ele vai ser pastor de ovelhas, de gado e tal, e ele vai ficar rico também. E aí a terra, diz a palavra que a terra não vai poder suportar os dois, e começa a haver então atrito entre o rebanho, os pastores, né, de Abraão e os pastores de Ló. E aí então é o momento que é uma separação. E aí Abraão chega para Ló e fala, ô Ló, não dá mais para a gente viver junto não, acho que já está crescidinho, né? Já pode se virar sozinho, você já se tornou um homem muito rico, e está na hora da gente se separar e seguir cada um o seu caminho, mais ou menos assim, né? Se fosse hoje. E aí Ló então Abraão propõe para Ló a escolha. Olha, Ló, escolhe aí para que lado você quer ir, né? Se você for para o norte, eu vou para o sul. Se você for para o sul, eu vou para o norte. E aí a gente vai em direções diferentes. Diz a palavra que Ló olhou para as campinas ali que desce até Sodoma, né? Então, passa a vez da região e falou, puxa, é excelente para o gado. E ele então seguiu aquilo que os seus olhos viram. Olha que pregação que dá aí, né? Seus olhos vislumbraram a ilusão do belo, né? Que nem tudo que é belo é saudável, não é verdade?
Por isso que muita gente casa com mulher muito bonita e acaba se dando mal. Mas tudo bem, deixa para lá esse comentário. E Abraão, enquanto Ló ficou com um sonho de prosperidade, Abraão ficou com a promessa. E aí vem a pergunta, né? Qual que é melhor? A promessa ou um sonho? E Ló, então, ele foi viver nas regiões de Sodoma e Gomorra, e Abraão, então, ele foi habitar nos carvalhais do monte. E aí Deus fala para Abraão, ele confirma para Abraão a promessa, tal, e, enfim, Deus começa um tratamento com Abraão e Ló vai viver a vida dele lá. Até que um dia, eu estou resumindo aqui, tá, amado? Mas tem mais coisa nesse ínterim, tá? E depois você pesquisa na internet mais coisas e vê no livro também, né? Se você tiver o livro, tá? É importante. Tá bom? Mas aí Deus decide destruir Sodoma e Gomorra. Deus fala para Abraão, eu não vou ocultar de Abraão o que eu estou para fazer. E aí Deus fala, então ele revela o seu segredo a Abraão. Porque Deus já sabia que Abraão ia interceder por aquela cidade. E aí é como se Deus falasse assim, Abraão, estou a fim de destruir Sodoma e Gomorra porque o seu pecado tem se agravado muito, 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 subiu a medida, ultrapassou a medida, né? E tá feia a coisa por lá. E Abraão então lembrou de quem? De Ló, que estava morando lá. E aí Abraão fala, mas Senhor, o Senhor vai destruir toda uma cidade assim, e se tiver 50 justos na cidade, o Senhor vai destruir a cidade com seus 50 justos? Porventura não fará justiça o juiz de toda a terra? Assim que Ló fala para Deus, dá uma, né? Prensa, vamos dizer assim. E aí Deus fala, não, se tiver 50 justos ali, eu não vou destruir a cidade por causa deles. Por amor a eles, eu não vou destruir a cidade. E aí Abraão, ele vai tipo assim, barganhando com Deus, mas e se faltarem 5 para 50? Não, se tiverem 45, não destruirei a cidade. E se for 30 tal, chegou nos 10. E aí Abraão desistiu, porque, poxa, não tem 10 justos lá, então destrói mesmo, né? Se faltarem 10, se tiverem 10 justos ali, eu não destruirei a cidade por amor a eles. E aí, amados, enquanto isso, Deus manda 2 anjos lá em Sodoma para falar, Ló, sai daí, pega suas filhas, sua esposa, seus genros e se manda daí, porque Deus vai destruir esse lugar. E Ló, então, ele vai lá, conversa com o seu genro, que estava para casar com as filhas dele, e os genros dão risada, não, imagina, isso não vai acontecer e tal, porque os genros de Ló eram moradores de Sodoma e Gomorra, gostavam daquele estilo de vida, estavam presos, tinha raízes ali, né? E Ló tinha e não tinha, mas a mulher de Ló tinha, né? E Ló então pegou e diz a palavra que o anjo deu uma apressada neles, falou, Ló, vamos embora que o negócio aqui tá para acontecer, eu não posso fazer nada enquanto vocês não saírem, então se apresse. E deu aquela pressa, e eles saíram, e os genros ficaram, e as 2 filhas de Ló foram com ele, e a esposa também foram junto, né? Os 4. E chegando num certo lugar lá nas montanhas, a mulher de Ló olhou para trás, e, como você já conhece a história, virou uma estátua de sal, né? E ficando só Ló e suas 2 filhas. E aí, as filhas de Ló, né, decidiram manter a descendência, a posteridade de Ló, como? Embebedaram seu pai e tiveram relações com ele, para que ela se engravidasse dele e levantasse então descendência. E aí surgiram os Moabitas e os Amonitas, se eu não me engano, né? Que são 2 outros povos, né? Filhos de Ló, filhos e sobrinhos, né? De Ló, tá, amados? Mas antes disso, né? Tem mais uma questão aqui que é interessantíssima. O encontro de Abraão com um sacerdote, um sumo sacerdote chamado Melquisedeque. Quem era Melquisedeque? Sacerdote do Deus Altíssimo. Interessante, porque até onde se sabia, Abraão era o único que conhecia Deus. E em Canaã, para onde Abraão estava indo, ele achava que não tinha temor de Deus naquele lugar. Havia um paganismo terrível ali, mas de repente,
quando Abraão ele vem de uma guerra, onde ele resgata seu sobrinho Ló, né? Esqueci de me falar desse evento, que Abraão ele fica sabendo que a cidade que Ló morava, isso depois de Sodoma e Gomorra, né? Uma outra cidade que Ló morava, foi destruída e Ló foi levado cativo junto com toda a população lá. E aí Abraão ele pega 300 homens valentes lá e vai lá para buscar Ló. E eles vêm, traz, né? Ganha a guerra lá e traz tudo. E aí, quando ele volta da guerra, quem é que vai se encontrar com ele? Um sumo sacerdote chamado Melquisedeque, do qual a Bíblia diz que é um tipo de Cristo, porque Melquisedeque ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe o que aconteceu com ele, né? Ninguém sabe quem foram os pais de Melquisedeque, quem foram os irmãos dele, nem se ele teve filhos e tal. Simplesmente alguém que apareceu na história de Abraão e da mesma forma que apareceu, desapareceu. E a Bíblia vai dizer lá no livro de Hebreus, que Jesus ele foi feito sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. A ordem assim, a linhagem, né, de Melquisedeque, vamos dizer assim, que não teve princípio de dias nem teve fim, falando de Melquisedeque, né? Então há um mistério em torno dessa pessoa, desse personagem que entrou na história de Abraão. Ele não teve genealogia e não teve descendência também, né? Assim como ele compara o sacerdócio de Jesus Cristo, porque afinal, nem Melquisedeque era descendente de Levi, então não podia ser sacerdote, e nem Jesus era descendente de Levi, Jesus era descendente de Judá, né? Não podia ser sacerdote, mas Jesus, diz a palavra, tornou-se sumo sacerdote segundo a linhagem de quem? De Melquisedeque, uma tribo a qual nunca se teria atribuído sacerdócio, mas Deus é Deus, né? E é interessante essa colocação. E esse Melquisedeque, ele vai então encontrar-se com Abraão e ele leva para Abraão pão e vinho e compartilha com Abraão ali uma ceia e faz uma aliança com Abraão. O Melquisedeque, que é rei de Salém, ele era rei e era sacerdote ao mesmo tempo, né? Melquisedeque, rei de Salém. Então, diz aqui o livro, inclusive, que ele tipificou Cristo. Seu nome significa rei de justiça. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Deus Altíssimo, ou El Elyon, nome que enfatiza a força e a soberania de Deus. Obviamente, havia um grupo de pessoas que conheciam o verdadeiro Deus Criador, viviam em Jerusalém sob a liderança do rei sacerdote Melquisedeque, né? Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. Essa oferta era uma expressão de gratidão a Deus pela vitória e uma dádiva ao sacerdote de Deus para o santuário de Salém. Esta é a primeira passagem que fala de dízimo, né? Então a primeira menção sobre dízimo na Bíblia foi quando Abraão dá o dízimo a Melquisedeque em reconhecimento da superioridade de Melquisedeque e da fidelidade de Deus em lhe dar vitória. Amém? E aí então Deus, ele entra novamente, né, reforça a sua aliança com Abraão, né? Nós vamos ver depois que Abraão começa a ver que está demorando demais o cumprimento dessa promessa, né? Ele estava envelhecendo, Sara envelhecendo também. Sara era estéril, era Sara que não podia ter filhos, né? Ele já tinha uma idade já arriscada para ter filhos, né? Que já quase perdendo as esperanças. E aí a mulher de Abraão chega para Abraão e fala assim: olha, eu já estou com idade avançada, acho que daqui não vai sair mais nada não. Então pega a Agar, minha escrava, e a gente então vai ter filho por meio dela. Então Abraão, ele se deita com a escrava e eles têm então Ismael, que passa a ser filho de Abraão, mas não de Sara, né? Filho de Agar, a escrava, né? Ismael. Mas um dia Deus aparece para Abraão e Deus fala para Abraão: Abraão, eu vou cumprir a minha promessa a teu respeito, você será, né, o pai de multidões e você vai ter um filho, né, e tal. E Abraão, ele já cansado, falou: Senhor, deixa Ismael mesmo, vamos facilitar, tipo assim, vamos facilitar as coisas, deixa Ismael mesmo. E Deus fala: não será Ismael, será descendente de você e de Sara, né? E Deus fala para Abraão assim: olha para as estrelas e conte, se é que você pode. Claro, não dá para contar as estrelas, né? São inumeráveis. E Deus fala: assim será a sua descendência.
E é nessa parte que Deus fala, que a Bíblia fala, né? E creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. A fé que justificou Abraão. E essa mesma fé, quando nós temos essa fé em Jesus Cristo, ela nos justifica. Não é por atos de bondade, não é por atos de caridade, mas é a fé em Jesus. Crer que Jesus morreu pelos nossos pecados. Agora, é claro que essa fé vai nos impulsionar a materializá-la. Como assim, pastor? Materializar a fé Tiago fala que a fé sem obras é morta. Pois é simples assim, né? Então, nós fazemos boas obras não para sermos salvos, mas porque somos salvos. A Bíblia diz que nós somos salvos para as boas obras e não pelas boas obras, tá? Que fique bem claro isso. E aí, amado, chega um certo momento que Deus, então, ele vai mudar o nome de Abraão para Abraão, porque Abraão significa pai. E Abraão vai significar pai de multidões. Então, Deus muda o nome de Abraão e vai mudar o nome de Sarai também, né? Sarai, eu não sei direito o que significa, mas Sara significa princesa, né? Bom, aí, cadê? Nós vamos nos deparar depois com o nascimento de Isaac. Abraão agora tem 100 anos, quando nasce seu filho que recebe o nome Isaque, que significa riso, né? Riso. E Ismael, que era o filho de Agar, o nome dele significa, se não me falha a memória, é o Deus que vê. Parece que é isso. Deixa eu ver se eu vejo aqui. Confirmando. O Deus que vê. Aliança, nascimento de Ismael. Filho recebeu o nome Ismael porque acudiu à aflição. O nome significa... Deus ouve, não é Deus vê não. Deus ouve. Né? Tem todo um desdobramento também na história de Ismael, convém você pesquisar, né? Agar, ela é expulsa de casa, ela é mandada embora de casa sem direito a nada, e ela vai para o deserto e lá ela coloca o filhinho dela num lugar e ela vai para um lugar afastado para não ver o filho morrer, e aí o anjo do Senhor aparece para Agar e fala: Agar, pega teu filho aí e tal, eu vou fazer do teu filho. Deus teve uma promessa também para Ismael. E aí Ismael sobrevive e ela vai casar o seu filho com um egípcio lá, porque ela era egípcia, né? Então vai casar com um egípcio e não se fala mais sobre Ismael, mas de Ismael também surgem as nações que fazem fronteira com Israel, que é um problema para os judeus até hoje, né? Mas a respeito disso, como dizem, né, falaremos em outra ocasião. Bom, aí vai nascer Isaac, que significa riso, né? E bom, o Isaac vai crescendo e Abraão, então, ele pega aquela afinidade com Isaac, aquele amor com Isaac, porque é o filho da promessa, né? Então quase que uma idolatria. E aí Deus, então, ele vai e prova Abraão, a prova de fogo. E Deus, então, ele fala para Abraão: Abraão, pega o teu filho, teu único filho a quem tu amas, e vai à terra de Moriá e sacrifica-o num dos montes que te mostrarei. E Abraão, então, ele pega o seu filho, pega os servos dele, pega a lenha, o cutelo, e vai à terra de Moriá numa caminhada de 3 dias e 3 noites. Então não era um lugarzinho muito perto não, era longe, né? E eu imagino, amado, que toda vez que ele ia dormir ali no deserto, né, até chegar lá 3 dias, então à noite ele parava para dormir, ele olhava para as estrelas e meditava nas promessas de Deus. E aí acho que ele entrava em conflito. Poxa, Deus prometeu que a minha descendência ia ser como a areia do mar e as estrelas do céu, e agora eu estou levando meu filho para ser sacrificado. Que negócio estranho. Mas ele creu e ele foi. E chegou ali no local indicado, então Isaac pergunta, né, perto do local: pai, eis aqui a lenha, o cutelo, mas cadê o cordeiro? Isaac não sabia que era ele até então. E aí Abraão, eu fico imaginando o coração de Abraão apertado ali, falar: meu filho, Deus proverá o cordeiro. Olha só. E chega um momento que Abraão fala para os seus servos: olha, vocês fiquem aqui ao pé do monte, que agora daqui para lá eu e meu filho. Aí botou a lenha nas costas do filho,
e segue rumo ao Calvário, figurativamente, comparativamente falando, né? Será que isso não lembra a gente de Jesus, o Filho de Deus, carregando uma cruz até um monte? Bom, dizem os historiadores que aquele monte no qual Isaac ia ser sacrificado foi o mesmo monte em que Jesus foi crucificado. Está num livro chamado Livro do Fator Melquisedeque, um livro muito bom que eu recomendo. E por isso, talvez que Deus escolheu um lugar para que Isaac pudesse ser sacrificado, né? Porque ele podia sacrificar Isaac ali perto da tenda mesmo onde ele morava, não precisava caminhar 3 dias, não, mas era muito significativo que fosse naquele monte, porque centenas de anos mais tarde, Deus também sacrificaria o seu próprio filho nesse mesmo monte. Dá vontade de chorar, né? Mas é que eu sou chorão mesmo. Deus sacrificaria o seu próprio filho naquele mesmo monte, porque é naquele monte que Deus vai entrar numa aliança agora, ou reforçar a sua aliança com Abraão. E eu vou contar a história para você. Não vou ler porque eu já conheço a história, de tanto que eu já li, né? Quando chegaram lá no cimo do monte, provavelmente Isaac já sabia que era ele o sacrifício, e Isaac poderia ter corrido, ter fugido, né? Mas ele obedeceu, porque Abraão era velho, já tinha 100 anos. Então, Isaac devia ter entre 13 e 15 anos, né? Então já podia muito bem correr e deixar seu pai a ver navios, mas ele se sujeitou. O pai então colocou sobre a lenha, o amarrou, e o pai ia dar o golpe que iria tirar a vida do seu filho. E quando ele levantou o cutelo, Deus falou: Abraão, não estendas a mão contra seu filho, porque agora eu sei que temes a Deus, porquanto não me negaste teu único filho, a quem tu amas. Deveras te abençoarei e multiplicarei a tua descendência. Foi muito interessante, muito emblemático, né? Isso aí. E é como se Deus falasse para Abraão assim: Abraão, eu entrei em aliança com a pessoa certa. Porque se fosse outro, talvez não conseguisse fazer essa entrega, mas porque você entregou o que você tem de mais caro, eu também, no tempo certo, vou entregar o que eu tenho de mais caro. Jesus, o Filho de Deus, que veio para morrer. Jesus não veio para tentar nos salvar, ele veio para nos salvar, ele veio para morrer, porque havia uma aliança que foi sancionada num dos montes da terra de Moriá. Um homem de carne e osso decidiu entregar seu próprio filho nessa aliança com seu Criador. Claro que Deus não ia permitir isso, porque senão ele ia contrariar a própria lei que ele criou, né? Que Deus proíbe sacrifício de seres humanos. Então, amado, ali Deus provou Abraão e ficou então Abraão sendo considerado o pai da fé. E o apóstolo Paulo, depois ele vai dizer que os da fé é que são filhos de Abraão. Amém? E aí, passado o tempo, Sara, então ela morre. E Abraão, ele vai comprar ali um campo, né? Cadê o nome do campo? Não sei. O campo de Macpela, na terra de Macpela, se eu não me engano, é onde ele vai sepultar Sara. E Abraão, ele vai se casar com uma outra mulher, olha, com 100 e poucos anos. Abraão vai se casar com 100 e poucos anos e ele vai ter alguns filhos, né? E alguns desses filhos, um desses filhos vai se chamar Midian, se eu não me engano, que vai ser depois, né, da descendência dos midianitas. Moisés, centenas de anos atrás, vai casar com uma filha da terra de Midian, dos midianitas. Jetro, sogro de Moisés, era midianita, descendente de Quetura, esposa de Abraão. Olha que história maluca, né? Mas enfim. E aí, Abraão, então, ele casa com a Quetura, uma concubina, e ela dá à luz 6 filhos, está aqui,
6 filhos, isso está em Gênesis capítulo 25, tá? Contudo, Abraão presenteou seus filhos com a concubina e os afastou de Isaque, enviando-os para a terra ocidental. O período de vida de Abraão foi 175 anos, e o seu corpo foi exposto ao lado dos restos mortais de Sara. Os 2 filhos, Ismael e Isaque, após o sepultamento de seu pai, voltaram para suas tarefas. E assim, amados, encerramos o livro de Gênesis, né? O capítulo 2, tá? E no nosso próximo vídeo a gente vai ainda no livro de Gênesis, né? Mas a gente vai dar continuidade a esse estudo, ok? Um abraço, que Deus abençoe